Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jéssica Oliveira. Estamos aqui no podcast Ninguém Me Perguntou, mas eu vou responder mesmo assim. Estamos aqui com o Onio Pires E aí, galera? e hoje nós vamos falar sobre o novo lançamento do Onio Pires. Ele vai lançar um álbum com 16 faixas, é isso mesmo? 16 faixas. E é isso o que vamos falar. Vamos fazer perguntas sobre as inspirações, sobre o que motivou ele a fazer música e vários outros assuntos. Estou aqui com a minha lista de perguntas e basicamente o que eu vou pedir para você falar agora é um pouquinho sobre o próximo lançamento, como que vai ser. Então, esse próximo lançamento se chama PH Volume 2. É a continuação do meu disco anterior, que é o PH Volume 1. Acho que faz até sentido, né? E esse disco basicamente são músicas que eram para estar no primeiro disco, mas como eu queria terminar ele rápido e já lançar ele no primeiro semestre ainda, é, eu achei melhor colocar essas músicas num disco separado, num segundo volume, né? Que antigamente muita gente fazia isso, muitos artistas faziam isso, eles tinham disco A, disco B, lado A, lado Criavam uma B. história, né? E tinham vários discos que eles lançavam com várias músicas, era bem comum você ver discos antigamente com música com 20, 25 músicas, né? Sim. E como tinha uma limitação pelo disco ser pequeno, por ser às vezes um LP, por ser um CD, às vezes vinham de dois CDs, né, dois discos. Então a ideia basicamente seria essa, seria o lado A e o lado B. É, e é isso. O primeiro disco ele é um pouco mais, digamos assim, mais juvenil, né, um pouco mais alegre, digamos assim. E esse segundo ele é um pouco mais sombrio, então são assuntos que eu considero que seja um pouco mais difícil assim de ser falado, de ser passado para o público. E eu resolvi empacotar todos eles no mesmo e lançar nesse segundo semestre o volume 2. Então, o volume 2 ele vai seguir essa linha de contar uma história, de ir contando uma historinha da sua vida ou não. Isso, é uma mistura de duas coisas assim, porque como eu já venho desde o primeiro EP contando um pouco da minha história, e no segundo disco, agora no volume um eu acho que foi um pouco até demais assim, então são 10 faixas ali, onde que duas só que eu não conto 100% de uma história, mas coisas assim que eu acho que eram legais de cantar, eu escrevi, achei legal. E nesse segundo eu acho que é basicamente assim, ele começa com histórias minhas, que são coisas que aconteceram comigo, ou são coisas que, tipo assim, na minha vivência me fizeram cantar aquilo. E tem uma segunda parte do disco que eu acho que é um tom mais introspectivo mesmo assim. Não é uma história minha, mas é uma coisa que eu penso, são coisas que eu penso. Então, ele continua contando a história, ele ainda vai continuar contando um pouco da história. Então, tem histórias ali sobre a cidade que eu nasci, que eu cresci, né, que é Betim. Tem histórias minhas com álcool também, do exagero com álcool e das coisas que eu fazia quando eu ficava bêbado e tal. Então, tem muito essas coisas, mas também tem um pouco Tem a do, mistura dos dois. isso. E também tem a mistura, também tem um pouco do diálogo com esse eu interior, assim, né? Essas coisas que a gente vê, que às vezes a gente sente que tem uma segunda pessoa falando coisas com a gente, né? Então é mais uma tentativa de diálogo, assim, com o meu eu A vozinha interior. na cabeça. Ela mesma. Legal. E para quem não sabe, gente, o Onio, ele é programador e muita gente tem a curiosidade de saber assim, de onde que veio, assim, que para as pessoas foi do nada, né? Você começou a aprender música e a fazer música. Então, assim, como que foi essa virada? Como que você começou a fazer música? Assim, para não ficar uma hora contando história, eu gosto de resumir assim. Quando eu era pequeno, eu sempre quis fazer algum tipo de aula de instrumento, porque eu tinha dois amigos, o Geise e o Elder, que eles tocavam na igreja. E pra mim aquilo era o máximo, assim, porque era o auge, né? A igreja cheia, assim, 30, 40 pessoas e você na frente de todo mundo se apresentando. Eu achava aquilo maneiro, mas eu nunca tive tanta coordenação motora, assim, pra tocar violão, por exemplo. Então, pra mim sempre foi muito complicado, tipo, fazer uma coisa com a direita, outra com a esquerda.
Eu tentei fazer algumas aulas, o meu amigo Geis, ele até tentou me dar umas aulas e, tipo, ele ficou muito sem paciência na época. E olha que é um cara difícil de ficar sem paciência, então... começou bem nessa época e coincidiu muito nessa época, foi a época que meu pai tinha comprado o primeiro computador. Então, foi uma época que eu ficava muito mexendo no computador, né? Tal qual hoje eu ainda trabalho com programação, com computação. Mas eu resolvi, tipo, do computador, explorar o máximo de coisas que eu podia fazer. Então, eu explorava jogos, eu explorava coisas com Photoshop, CorelDRAW, fazer, tipo, desenho no computador. E chegou a vez de explorar música. Então, foi quando eu comecei a explorar aplicativos que mexiam com música. E eu achei um aplicativo que chamava Audacity. Que esse Audacity, ele basicamente permitia gravar a voz e editar a voz nele mesmo. Então você conseguia, tipo, picotar a voz e fazer, tipo, Fazer uma tirar edição frase. Fazer uma edição da voz. Ele basicamente é muito feito para isso. E eu tinha um microfoninho daqueles de computador, aqueles brancos assim, sabe? Então eu comecei eu mesmo assim a gravar, às vezes com meu irmão a gente também gravava alguma coisa. A gente ficava cantando música do KLB, por exemplo, assim, no Audacity. Isso há alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás. Isso é 2006, 2005, 2006, assim, mais ou menos. O que a gente fazia, a gente tinha um radinho daqueles redondinhos assim, a gente colocava ele do lado e a gente ia cantando no microfone do computador e gravava a voz no Audacity. E depois a gente ia editando, assim, tipo, cortando partes da voz mesmo, assim, sabe? E foi a primeira vez que eu tive assim, contato com a parte eletrônica da música. E nessas andanças eu sempre fui muito, muito nerd. Então todo mundo sempre me conheceu por ser um cara nerd. E tinha uma dupla de DJ no bairro, que era o DJ Michael e o DJ Chuck, que eles faziam shows lá, né, iam em festa, faziam o set deles na festa lá. Só que às vezes, tipo, eles gostavam muito de música eletrônica e tal. E às vezes eu falava com eles, mano, às vezes é bom você colocar um funk, porque a galera gosta de funk, todo mundo aqui, tipo, os havaianos estavam em alta e tal. Aí ele falou, mano, tipo, me dá umas músicas então que eu coloco. Aí eu peguei e eu tive a ideia, junto com meu irmão, tipo, de fazer um set. Que, tipo, era basicamente juntar um monte de música na outra, só que essas músicas não paravam. Então, a gente pegou as músicas do havaiano e tirou o início, tirou o fim, e meio que fez uma transição entre elas. Então, tipo, foi a primeira vez, assim, que eu fiz alguma coisa com música também, Legal. de verdade, e que foi tocada. Mas com o passar do tempo, assim, meu interesse mais foi por computador mesmo, e meio que eu deixei essas coisas de lado, assim. De vez em quando eu baixava o Fruit Loops, eu fazia, tipo, alguma coisinha aqui e ali, mas sempre foi muito distante para mim, assim, né? Eu sempre achei que tinha que ter muito conhecimento, que tinha que ter já uma bagagem de poder Um fazer essas coisas. equipamento melhor, Um algo do tipo. equipamento, então, tipo, até hoje muita gente fala, para você começar, você tem que ter 20 e tantas coisas para você comprar e sair fazendo. Então eu gastei, tipo, entre 2009 e até 2020, mais ou menos. Só, tipo, às vezes dava uma vontade, eu ia fazer alguma coisa e nunca passava disso, assim. E só te interrompendo um pouquinho, e equipamento para produzir música é muito caro, né? E o equipamento para produzir música é muito caro. Esses microfones que a gente usa aqui, isso é absurdamente caro. As placas de áudio são absurdamente caras também, principalmente no Brasil, né, onde a gente tem uma carga tributária muito grande, taxa de importação, e também as galera quer tirar um pouco de lucro, né, às vezes é muito exageradamente. Então a gente não tem um acesso fácil a esses equipamentos no Brasil. Então, ainda mais quando você é jovem e tipo quer fazer as coisas assim, então às vezes você meio que quebra a cara. E como não era uma coisa que eu perseguia eu não queria ser músico, essas coisas, então acabou que eu deixei de lado. Muita gente continua, faz pelo telefone, faz com que tem, mas como eu queria ser programador, não queria ser produtor de musical, eu deixei pra lá. Aí, por volta de 2019, mais ou menos assim, que eu lembro que a gente teve uma conversa, né, com o Alisson, o Mano W, que ele queria produzir as próximas músicas dele, as próprias músicas dele, e a gente conversou um pouco, ele me falou sobre os programas que usava e tal. Aí que eu fui, de novo, me acendeu um pouco, assim, da vontade de aprender de novo, mas naquilo também, né? Tipo,
Deu uma baixa o programa pesquisada. e tenta fazer uma coisa aqui, uma ali, mas nunca tinha passado disso. Aí quando a gente mudou aqui para Holanda, eu tava na cabeça que eu queria ter um hobby, eu queria fazer uma coisa fora, tipo, de computador, assim, quando eu falo computador, programação, né? Tipo Trabalho, código, né? trabalho. Trabalho, no caso. Porque eu gosto muito de computador, você sabe muito bem. Eu gosto bastante, mas então eu queria ter um hobby e queria ser uma coisa que eu pudesse mostrar para as pessoas. Então, Começar, fazer e finalizar, isso, né? isso. Então, não uma coisa que eu vou comprar 20 equipamentos, 10 coisas e não vou fazer nada. E nisso, conversando com um amigo meu também aqui da Holanda, um amigo nosso aqui, o Alessandro, né? E ele é um músico, ele fez graduação em música, ele é programador, mas ele tem graduação em Ele já teve música. banda, né? Já teve banda de metal, já foi DJ, já fez um monte de coisa. Então, conversando com ele, ele me deu dicas assim pra mim que ninguém nunca falou, né? Que era basicamente faça as coisas com o que você tem, Começa de onde você começa tem, com o né? que você tem e, e tenta fazer alguma coisa que você, tipo, comece, trabalhe nela e termine. E nisso a gente conversando, ele me vendeu um teclado MIDI, assim, que era um teclado da Akai, muito bom. E eu comecei a aprender teoria musical. No piano é bem mais fácil do que no violão. Então, tipo, eu conseguia aprender os acordes, as notas, as escalas. Eu conseguia fazer tudo de boa, assim, já. Mas essa aprendizagem, você fez algum curso específico ou vídeos do YouTube pesquisando e Eu não sou uma pessoa organizada. Então, eu preciso de ter alguma coisa organizada para mim, para eu conseguir seguir uma ideia, né? Ter um norte. Então, vídeo no YouTube para mim não funciona muito bem porque eu quero acordar amanhã e saber onde é que eu parei hoje. E o sim, vídeo no YouTube, infelizmente, a gente não tem é um como. mar de Você tem informações. que anotar, tem que deixar na sua cabeça. E o problema do YouTube, e é uma coisa que eu trago isso da programação, é que no YouTube existem 1000 formas de fazer a mesma coisa. É verdade. E eu queria evitar isso, eu queria achar uma fonte que eu confiasse que aquilo iria me ensinar tudo que eu precisaria saber. Então, no início, foi difícil achar, até que eu achei a Academia de Beats, que lá sim, lá tudo para mim mudou, tudo transformou assim, porque agora eu tinha uma educação direcionada para aquilo que eu queria Você tinha fazer, etapas a seguir. etapas a seguir, níveis que eu deveria estar para certas coisas, eu tinha desafios a cumprir. Então aquilo para mim, tipo, me ajudou muito e ainda me ajuda muito até hoje, porque eu ainda sou assinante lá. Eu já vi todos os cursos e eu vou continuar vendo e porque aquilo realmente mudou muita coisa para mim. Então, assim, já dando uma dica para quem quer começar, eu acho que seria ter um plano de educação bem organizado, assim, não ir no YouTube e só, como que faço um acorde, não. Tipo, vai no YouTube, pega uma playlist, salva essa playlist, deixa ela Tem um plano lá, de estudo, né? você anota, porque a Academia de Beats, infelizmente, ele é um produto caro, então não é para todo mundo, mas no YouTube tem muita qualidade. A minha dica só ache uma fonte de Alguma playlist no YouTube que siga um passo a passo, no que siga, caso. que a pessoa tenha uma boa didática, que você goste do andamento, assim, e vai naquilo, que eu acho que tem muito conteúdo no YouTube, é importante, o YouTube é uma plataforma muito boa. Para mim, é só falta de organização. Talvez se eu tivesse organizado melhor, eu conseguiria fazer tudo pelo YouTube também. Então, foi assim que eu aprendi. E depois que eu peguei esse teclado dele, que aí começa a história a ser engraçada, porque beleza, eu quero fazer beat, eu quero produzir música, eu quero fazer as batidas, mas eu não queria continuar só naquilo. Então, meio que, de novo, eu dei uma pausa, eu parei um pouco porque para mim não estava fazendo muito sentido fazer só o beat e fazer o beat e deixar pronto lá, porque depois que a gente pega, assim, as moral, as O manhas, o ritmo. ritmo, você consegue fazer 10, 20 beats por dia se você quiser. É tipo, é muito. Mas você queria fazer a música Eu toda. queria Você fazer queria música, eu escrever, queria cantar. poder mandar meu beat para um artista e ele gravar com o meu beat. Não, tipo, eu não, porque eu não tenho pretensão financeira com música. Então, eu acho assim, e não seria justo eu
chegar, eu já tenho uma carreira, já tenho a minha fonte de renda garantida, então eu querer vender beat, tipo, não faz sentido. Para que eu vou fazer isso? Entendeu? Sendo que já tem um mercado aí saturado de pessoas que fazem isso e fazem isso para viver. Então eu não queria só vender beat. Para mim não faz sentido vender o beat. Então só faria sentido se eu fizesse um beat que um artista viesse e usasse esse beat. Então a gente trabalhasse junto no beat. Então a gente desenvolvesse o produto junto, que é a música. E foi assim que eu comecei. Tá, e nesse mesmo aí, nessa linha de pensamento, muita gente também tem interesse em saber sobre as letras, como que você compõe, essas coisas. Então, dessa ideia de fazer só o beat e não ter um artista, como eu falei, eu desanimei muito assim nessa época. Então eu falei, não faz sentido eu continuar fazendo beat sem ninguém cantar no meu beat, porque ele vai ficar perdido ali. Com todo respeito à galera que faz beat tape, que lança instrumental na internet, pra mim não faz sentido fazer, então eu não queria fazer isso. Então, num dia, foi até o próprio Alessandro, ele me chamou na casa dele e falou, mano, vamos fazer umas músicas aqui, você tá ficando bom aí na música e tal, vem pra cá, vamos fazer música. E eu falei, pô, legal, vamos lá. E eu achei que a gente ia fazer beat junto, né? Produzir um beat, fazer um funk, fazer alguma coisa assim. Mas chegou lá e ele falou, não, você vai escrever e eu vou fazer o beat, aí você vai cantar. Então, basicamente, tipo, foi assim o meu começo. Te acendeu, então. Que me acendeu, porque ali eu vi que eu conseguia também fazer isso, né? Porque um outro mito muito grande que tinha na minha cabeça é de que para você poder cantar essas coisas, você tem que ter uma educação, você tem que saber e tal. Por mais que hoje a gente tenha ferramentas que permitam a gente... melhorar. Né, tipo, melhorar, você tem afinação já feita no computador e tal, então mas eu ainda achava que os meandros da canção, da música mesmo, era uma coisa mais difícil e aí também separada para um tipo de gente. Sim, de pessoa específica. Isso. Então, eu só juntei uma coisa, porque nesse dia eu escrevi uma letra lá, tipo, 5 minutos eu escrevi uma letra. Ele fez o beat também em 5 minutos. Rápido. E eu fiz uma letra em 5 minutos. Só que aí são várias etapas, né, dentro da composição. Então, uma parte é você escrever mesmo, traduzir a ideia, tá na sua mente do que você está sentindo para o papel. Mas nem sempre isso se traduz na música em si. Sim. Então, eu sabia fazer beat, eu sabia o que era um metrônomo, eu sabia o que era um compasso, né? Eu sabia o que era cada coisa. Mas eu não tinha colocado isso em prática ainda. Então, nesse começo, assim, então tem a parte de composição, depois tem a parte de flow, a parte de métrica, a parte de ritmo. Então, são várias coisas assim que se encaixam dentro de cada coisa. Mas a parte da composição, para mim, ela foi a mais fácil de todas. De tudo que você aprendeu, escrever a música. Isso, porque eu sempre gostei muito de escrever, de ler e tal. Então, eu acho que contar histórias na música é uma coisa que para mim não foi tão difícil assim. Legal. E o cantar, encaixar a sua voz no beat, igual você falou, o ritmo, o beat, né, o metrônomo, essas coisas, você encaixar a sua voz na música é um processo que a gente sabe que é um pouco difícil, né? Como que foi, assim, essa experiência até você começar a pegar o ritmo? Porque agora a gente já sabe que você tem várias músicas, vai lançar esse álbum aí gigantesco. Fala pra gente um pouco, então, tipo, como que foi essa experiência? Então, o primeiro EP, o EP Ratão, eu fiz no maior surto que eu já tive. Porque nesse mesmo dia que eu saí da casa do Alessandro, eu cheguei aqui e a gente conversou, falei com você, eu quero lançar 3 EPs, que vai contar a minha história. Então, na minha cabeça, eu já sabia cantar, porque eu fiz na casa dele. Então, eu podia chegar aqui na minha casa sem ninguém, assim, né? Mais confortável. Mais confortável e tal, e fazer. Então, eu só saí fazendo. Eu fiz o beat e coloquei o beat para tocar e fui escrevendo. Então... Não, e nem foi assim, na verdade. Eu fiz o beat e escrevi separado, né? Então eu fazia o beat lá. Esse foi do Ratão, né? Do Ratão. E eu sentava aqui no sofá e começava a escrever no telefone, sem escutar o beat. Então esse foi o processo do EP Ratão todo, então, foi todo feito assim. Você escrevia e tentava encaixar a letra no beat. Isso. Depois. Isso, tá. Exatamente. E nisso eu gravei, são 6 faixas que eu gravei dessa forma, então...
foi completamente no instinto, totalmente no instinto. A única coisa que eu queria fazer era acertar a primeira batida do BPM, que é a primeira, que é quando você entra no tempo em alguma coisa. Pra mim era só aquela que eu tinha que acertar, e depois aquilo ali era eu e Deus mesmo, Deus assim. nos acuda. Deus nos acuda. E eu gravei as 6 faixas e eu mostrei para algumas pessoas, assim, algumas pessoas eu não posso cobrar nada, né? Porque a gente às vezes escuta muita música, mas a gente não entende muito Sim, de do que música, sim. e tudo bem, ninguém precisa saber dessas merda não. Mas eu mostrei também para umas pessoas assim que eu sabia que, pô, essa pessoa sabe cantar, essa pessoa já teve banda, essa Tem pessoa um olho, tem um olho um um pouco ouvido mais crítico, né? um pouco mais. E eu mandei para essas pessoas e elas me voltaram com feedback tipo, mano, não tá bom, a métrica tá errada, o seu flow não é ruim, mas você tá sem ritmo e tal. E eu falei, porra, tipo, eu não vou desanimar agora, porque eu já Sim. gravei e gravar música é legal, é gostoso, mas é chato, É é cansativo? cansativo. Então, se você continua errando, se o beat não continua a entrar, tipo, na batida certa, você fica estressado e você pode existir que no dia não sai mais nada. Então, eu tive o feedback dessas pessoas e uma delas foi o Alisson, o Mano W, que ele parou assim e, tipo, me mandou um áudio e falou comigo como é que tinha que ser. Então, só que eu falei com ele, "Ô, mano, eu quero realmente aprender a fazer certo, mas esse vai ser desse jeito. Porque eu não vou parar e vou regravar ele todo, porque aí eu teria que voltar na Todo um letra, processo. ajustar toda a letra para poder fazer. Então, ele para mim foi a primeira pessoa que me mostrou como que deveria ser feito. Foi E o ele, Alisson Mano ele W. não te elogiou pelo fato de, você tá fazendo que legal, parabéns. É, Ele não. te. A primeira mensagem foi assim, mas o resto depois não foi tão carinhosa, Só não. ladeira abaixo. E depois, isso, a gente estava aqui na Holanda e depois em janeiro a gente foi pro Brasil e a gente se encontrou para gravar algumas faixas junto. E aquilo, naquele dia, para mim, foi quando eu acho que a chave virou totalmente. Porque uma coisa foi ele falar no telefone e outra coisa foi ele me mostrar na prática como é que era. Então, se hoje meu ritmo, as melodias que eu faço, o meu flow, a minha métrica é 100% por causa dele. Porque eu Siga o uso Mano W também, viu, gente? Mano W aí, Mano é Vamos deixar brabo. tudo aqui. Então foi a partir daquele dia, eu acho que foi assim para mim a maior virada de chave, que eu comecei a realmente a buscar Melhorias. a educação que eu busquei para fazer beat. Aí eu comecei a buscar educação para fazer o rap também, assim, a fazer a rima e cantar. E também tem a escola do Flow, que foi um achado muito foda porque eu tive assim, que eu achei no YouTube basicamente do nada, que é do Mano Afro Raga e ele ensina no canal do YouTube dele, ele ensina você a fazer rap e a ser um rapper tipo assim, de cabo a rabo. Os próprios conteúdos dele no Instagram já são muito bons, né? Os próprios conteúdos dele, os cortes dele no Instagram já são muito bons. As aulas dele, ele é um professor de verdade, assim. Ele ensina de verdade. E a primeira coisa que eu assisti basicamente todos os vídeos dele e eu entendi onde que eu estava errando também, as coisas que eu estava fazendo errado, por exemplo, o que eu fiz de errado, que era escrever a letra separada do beat. Então, a partir daquele momento eu parei, então eu só escrevo música quando eu estou escutando o beat agora, porque aí eu sei que eu vou encaixar na métrica, eu sei que eu vou encaixar no flow, eu sei como é que eu vou fazer para o ritmo ficar certo. Não vai ficar perfeito, né? Mas já é melhor do que estava. E com as aulas particulares deles também, que eu acho que vale muito a pena quem está começando a fazer rap ou até quem já está na correria há muito tempo, porque ele tem uma sobriedade sobre as coisas muito grande, né? Então ele não fica igual muita gente fica, tipo, vendendo vento pra gente, Sim. né? Tipo, tá bom, vai, Fala, você vai melhorar. fala, mas não te Não, dá. ele vai escutar sua música, ele vai falar, mano, aqui tá errado nesse ponto, nesse, você tem que melhorar isso e aquilo. Então eu já fiz 3 aulas com ele, assim, particulares, que a gente fica 2 horas, assim. E, tipo, pra mim também foi outra coisa que mudou muito, assim, essa parte. O seu pensamento sobre como. A sua visão sobre fazer música, Sobre no fazer caso. música. Tá. Então, foi, pra mim, essas 2 pessoas que mudaram bastante o jogo pra mim, assim. A próxima pergunta seria, né, falar um pouco sobre os seus álbuns lançados, EPs lançados. No caso, era para falar sobre o Ratão, que você já falou um pouco sobre como você produziu ele, né? Então, fala também um pouco pra gente sobre o PH Volume 1 e o Lacrate.
O PH Volume 1, assim, depois do EP Ratão, que era uma. Eu considero assim, né, que o EP Ratão é uma fase infantil minha, assim, porque eu falo de videogame, eu falo de carro, entendeu? Eu falo de coisas que a gente fazia na adolescência, né? Tipo, imprimir dinheiro em casa. Quem nunca fez isso, né? Eu. Mas o EPPH seria essa uma forma que eu estaria migrando da adolescência para uma fase adulta, assim, né? A juventude. A juventude ali fala, tipo, do meu primeiro estágio, fala, tipo, de quando a gente morou em São Paulo, fala de várias coisas, assim, de programação, entendeu? Então seria uma coisa um pouco mais já jovem adulto ali. E o Lacrate o Lacrate também foi uma coisa assim que eu fiz meio que sem pensar muito, para te falar a verdade, porque eu queria um desafio assim de uma coisa diferente. Eu queria realmente, porque no processo de fazer o álbum demora muito. Então, fazer o beat, escrever a letra, gravar, regravar, gravar de novo. Aí no outro dia tem que Tem regravar. edição também, né? Tem a parte de editar, tem a parte de mixar, masterizar. Então, é uma coisa muito demorada. E eu lembro um dia que a gente estava conversando que eu te falei, eu vou gravar um disco com 4 músicas e eu vou gravar elas do jeito que elas saírem, eu vou lançar. E foi isso que eu fiz com o Lacrate. Não foi exatamente uma vez que eu gravei, mas foi Não mais foi muito trabalhado, né? não foi muito trabalhado assim. Foi mais tipo veio, saiu daquela forma e a ideia era lançar. E ele é basicamente uma coisa que eu quero fazer mais também, mais vezes, que é trazer essa crítica social, trazer Muito importante. uma coisa assim que vai fazer as pessoas pensarem também, né? Não só ficar falando de mim, da minha história, essas coisas. Eu também Sim. quero poder xingar o capitalismo, xingar quem está destruindo a Amazônia, essas coisas. Eu acho Sim. que faz muito sentido fazer isso. Faz. Porque eu não vejo a música como uma coisa comercial para mim, mas eu vejo a música como uma coisa transformadora, né? Então, Sim. pode ser, às vezes, você escutar uma letra e identificar com alguma coisa que eu falei ali, igual eu já falei no outro vídeo também anterior, que eu me identifico com muita coisa que eu falo nas minhas músicas também, nessas críticas, né? Sim. Então, pra gente pensar. Então, Lacrate foi mais ou menos isso, assim. Eu queria só fazer e lançar para ver, tipo, como que eu conseguiria fazer isso rápido. Entendi. E foi um processo muito rápido. Eu gravei 4 músicas em uma semana e lancei elas uma por semana. Então, foi basicamente esse o Lacrate. E voltando um pouquinho aqui no EP volume 1, né? No PH volume 1, é como o processo de produção mesmo da música foi parecido com o primeiro ou foi totalmente diferente? Não, foi totalmente diferente. Foi muito diferente, porque no primeiro foi igual eu falei, tipo, foi a letra escrita de um jeito, o beat feito de outro, e eu tentei juntar os dois à força. Sim. No segundo, eu já sabia mais ou menos o tom que eu queria pro disco e as histórias que eu queria contar nele. E eu já tinha feito esses beats antes, eu já tinha feito basicamente todos os beats que eu tô lançando, eu já fiz eles há muito tempo, então eu só tô retrabalhando eles um pouco. E eu sabia da energia que eu queria em cada um. Então, foi um processo totalmente diferente, porque eu escrevi escutando o beat. Então, cada parte que tem do flow foi desenvolvido junto com o beat. Já encaixou melhor de jeito de primeira. Para não ter o problema de eu ter que ficar voltando o tempo todo na letra, o tempo todo no beat, esticando uma ponta aqui, cortando uma ponta ali. Isso acontece muito ainda, tipo, às vezes eu escrevo uma música, uma letra, e eu quero passar ela no beat e ela passa um pouco da métrica, eu tenho que voltar e cortar ela. Porque às vezes assim, eu tô com a dicção boa num dia, no outro dia eu não tô. E eu começo a perceber assim, então, peraí, se eu tentei gravar 3 vezes e não deu, então eu tenho que mudar. Então, foi o que aconteceu muito também, foi essa parte de realmente entender a minha dicção, a minha voz, o meu timbre, assim, até chegar no ponto, nesse ponto que eu queria, que foi desse disco que saiu. Mas o processo foi muito diferente de um pro outro, assim. Legal. E você falou uma coisa interessante sobre a questão da dicção, sobre o seu tom de voz, e tem muito isso, né? Na música, tem pessoas... Eu não entendo nada sobre isso, mas tem gente que tem a voz mais aguda, mais alta. E isso interfere muito no que você almeja. Tipo, você... Vamos supor, você quer cantar igual a Alcione, só que a sua voz não é própria para isso, né? E aí você tem que trabalhar isso
fazendo exercício ou não, mas como que foi para você, assim, saber como que é a sua voz? Você sabe explicar pra gente um pouco sobre como que é sua voz é agudo, timbre, essas coisas? Então, é uma coisa assim que eu sempre achei que a minha voz ela fosse uma voz médio grave. Eu não sei o porquê, eu sempre achei isso, porque todo mundo fala que eu tenho a voz grossa, então eu sempre achei que era Você não isso. tem uma voz fina, mas... Tipo, eu sempre tentei achar referências na música que encaixassem na minha voz. Então, por exemplo, eu nunca ia almejar ser uma Alcione da vida, porque eu sei que eu não consigo chegar naquele agudo. Por mais que tudo é treino. Então, tipo, da mesma forma que eu fiz com beat, eu fiz com cantar também. Da mesma forma que eu fiz com a lírica, com as coisas, que eu procurei alguma pessoa para me ajudar. Então, eu também tenho um curso do Tom Carfe, que é um cantor, que basicamente ele fala que a gente pode chegar no tom de voz que a gente quiser. Basta Tudo é treinar. treino. Então, tudo é treino. Então, se eu quiser treinar para chegar na voz da Alcione, eu posso, mas não é meu objetivo. Né? Meu objetivo é ter uma voz mais presente, mais forte, porque na maioria do tempo eu tô cantando rap. Então, a ideia seria essa. E para achar isso, basicamente onde você se sente confortável dentro do campo harmônico. Então, se você se sente confortável sendo uma voz baixa e fazendo tons baixos e que não machuca a sua garganta e que você consegue fazer por tempo prolongado, então é fácil você achar esse tom para você. Mas se você já começa a fazer... Tem exercícios específicos para isso, né? Que, por exemplo, você pega no teclado e você vai subindo os tons, né? Dó, ré, mi, fá. Aí então você consegue, tipo assim, vai repetindo dó, ré, dó, ré, dó, ré. E se tipo, não for uma coisa que te machuca, então o seu tom é por ali. Então você vai fazendo esses exercícios, né? E sobre dicção, eu confesso que eu não faço muito, apesar da minha dicção não ser boa, assim. O que eu faço muito é repetir as minhas letras até eu conseguir... Ela fluir. Até ela fluir. E muitas vezes ainda não flui, mas... Porque Se você escutou daquela forma, pode ter certeza que começou bem pior. Porque tem palavras que são difíceis de dizer quando você está cantando, meio que embola, né? Isso. Isso é muito difícil. É muito difícil. E tem técnicas que a gente pode usar, por exemplo, você sabe que você não consegue falar... Deixa eu ver uma palavra. Eu não tenho 7 palavras que eu não consigo falar direito. Palavras com S, para mim, são difíceis. Então, palavras que terminam com S... palavras de 2 S's para mim também são muito difíceis de falar. Tem certas conexões entre palavras que para mim também são difíceis de falar. E o que eu faço é evitar colocar elas na minha música. Sim, é óbvio. Então, às vezes, assim, para eu não forçar muito e querer tirar alguma coisa de mim que eu não tenho, eu simplesmente não coloco na minha música, mas às vezes tem que colocar, então é treino e repetir aquela palavra incessantemente. E eu acho que é muito isso, assim. E tudo tem que ser confortável para você, você tem que se sentir confortável com aquilo. Então, se a partir do momento que aquilo é confortável para você, eu acho que você só vai, assim. Porque, como diz o mestre Afro Haga, tá vendo? A dicção, mestre Afro Haga, o canto é conforto. Então tem que ser confortável. Se você não se sente confortável... Não faz sentido, né? Com aquilo, e não só tô falando do conforto do falar, mas também, né, de mostrar pra pessoa que às vezes só a dicção não é boa e tal, então o que eu faço é só tirar. Legal. Eu estou aqui com a lista das músicas, né? E eu estou vendo aqui que tem 3 músicas em inglês. Fala um pouquinho pra gente. Quer arrumar o microfone? Gira ele pro seu lado. Gira o banco, não? Não, tá bom. Então, voltando aqui. Tem 3 faixas em inglês, né? Tô vendo aqui que tem um samba, né? E você também colocou aqui uma intro e depois um interlúdio, que chama, né? Não sei. Conta aí pra gente um pouquinho sobre isso. Então, as faixas em inglês é polêmico, assim, porque tem muita gente que fala que não é legal eu cantar em inglês, né? Eu já escutei feedback de gente falar, assim, que talvez seria melhor eu focar no português mesmo. Mas eu acho, assim, é uma língua que eu falo também, é uma forma de comunicar com as pessoas que eu conheço que são de Você língua... convive com várias pessoas. Isso, então, assim, eu tenho vários amigos em várias partes do mundo, que às vezes eu mando minha música e, tipo, vou mandar a música
Em quero mandar português. uma em inglês. Mas também é uma coisa, tipo, de que eu posso fazer, sabe? É uma coisa muito de que eu consigo fazer e eu, tipo, Você queria eu experimentar. queria experimentar, eu queria realmente testar, tipo, eu quero aprender, eu quero saber como é que eu vou fazer. E eu não tô nem ligando se, tipo, meu sotaque não é o sotaque Sim. americano e nunca vai ser, tipo, até porque eu acho o sotaque inglês bem mais bonito. Britânico. É o que eu tento mais imitar, mas é difícil. Então eu acho assim, e para mim tem uma limitação muito boa na música em inglês, que é o meu vocabulário que é muito pequeno. Então eu consigo fazer coisas mais rápidas porque eu sou limitado É nisso, verdade. entendeu? Então, tipo, eu acho que a letra sai bem mais. Flui mais rápido, Flui mais né? rápido porque literalmente eu tenho poucas opções. E o Então, inglês tem isso, né? A língua inglesa tem isso de... Em português, você tem 7 maneiras de expressar uma coisa só. e no inglês geralmente tem uma, duas no máximo. Mas é mais por causa disso, assim, eu queria fazer porque às vezes eu tenho algum amigo, alguma amiga que quer escutar e eu vou mandar a música em inglês e ali é uma porta para a pessoa escutar as outras músicas também, às vezes escutar uma música em português e tal. Mas principalmente porque eu, tipo, achei que era um desafio legal de fazer, sabe? Legal. Se a dicção já não é boa em português, imagina em inglês. Mas é, é. Eu acho assim, às vezes eu consigo. Às vezes até acho que eu consigo me expressar um pouco mais no cantar do inglês, porque às vezes é muito. É muito. Tipo, muito mais comum, né? Por exemplo, eu cresci, tipo, escutando o Tupac, por exemplo. Então eu já imagino, tipo, como é que o Tupac cantaria a música, eu consigo, tipo, impersonar, entendeu? Mas eu também cresci escutando Racionais e tal, então, tipo, tem toda essa coisa de também trazer, tipo, uma coisa que eu cresci escutando. Eu cresci escutando muita música em inglês também, então... E na época eu não sabia nada que ela significava, né? Então, hoje eu sei. Hoje em dia a gente sabe que... Então, ainda aqui no contexto das músicas, fala um pouquinho pra gente sobre essa aventura no samba. Então, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Desde que eu comecei, eu coloquei assim que eu queria fazer algumas coisas na música. A primeira é rap, porque meu estilo de música que eu mais gosto, é o que eu mais escuto. Eu escuto rap todo dia e eu escuto muita gente falar, muito pessoa de rap, que é do rap, falar: Ah, eu quase não escuto rap. E eu não, eu faço rap, eu escuto rap o dia inteiro. Sim. E eu gosto muito, 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 muito de rap. Então, a cultura hip hop para mim é muito importante na minha vida também. E eu queria fazer eu quero fazer funk ainda. Eu acho que também é uma parte importante assim da minha vida que eu escutei também durante muito tempo e eu escuto até hoje também. Eu adoro funk. Eu acho que é muito uma síntese assim do que é o Brasil e o poder que o brasileiro tem de criatividade, de criatividade, de expressão. E eu quero fazer parte disso também. Inclusive eu já tenho uma faixa gravada com o Mano W aí, mas ele tá segurando, não quer lançar agora. E o samba. Samba, basicamente samba, porque se não for o segundo estilo que eu escuto mais, assim, deve ser o terceiro. Mas eu tenho certeza que o samba tá em algum lugar ali. Porque se eu escuto rap, eu escuto samba. E o rap, o samba, ele representa muito também o Brasil. O rap também, o samba também, ele veio para as pessoas se expressarem também, né? São os três, né? O rap, o funk e o samba são culturas periféricas, né? Sim, E são coisas que já foram, assim... Eu não sei se o funk e o rap já foi proibido no Brasil, mas o samba já foi proibido, né? sim, Fazer roda de verdade. samba já foi proibido. Verdade. Então, o samba também, assim, eu acho que é uma forma do brasileiro se expressar, de cantar, é uma forma totalmente diferente, né? De fazer samba, tanto que é uma coisa que eu tô tendo muito dificuldade de fazer, porque é um compasso Eu diferente, ia é falar tudo isso. muito O cantar o samba sincopado. deve ser muito Cantar difícil, samba, né? Deus, nossa, não, porque aí é cantar mesmo, né? Porque basicamente você faz melodia com a voz, né? Então, e tem tipo, tem que ser uma coisa gostosa de escutar. A premissa do samba é essa. Não importa se o samba é triste, se é partido alto, se é samba canção, se é pagode, se é samba romântico, tem que ser uma coisa boa de escutar, tem que ser leve, tem que ser gostoso. Então, é uma parte muito difícil. E eu tô tentando, assim, nesse disco vai vir só uma pequena amostragem, assim, do que é. Mas eu já tenho 5 faixas ali escritas e com o instrumental pronto.
Eu só ainda não tive coragem de gravar porque realmente precisa de um esforço vocal bem grande e eu não quero fazer, tipo, mal feito, assim. Então, em breve aí, quem assistiu Sambas. até aqui vão Em ter breve, sambas vários aí. sambas. Estamos aqui quase finalizando, ainda falta as perguntas dos internautas. E também eu queria que você, são 16 faixas no caso, né? Escolhe aí alguma dessas faixas, duas ou três, para você falar um pouquinho aqui para a gente do que esperar. Eu já ouvi algumas e eu tenho algumas favoritas, mas eu vou deixar cada um decidir quando lançar. Mas fala para a gente, assim, dessas 16, qual você está mais empolgado assim, com o resultado, por exemplo? Algo do Olha, tipo. é difícil, assim, porque sinceramente, eu me apego a basicamente todas as músicas que eu faço, assim. Apesar de que eu não escuto muitas minhas músicas direto, porque eu tenho vergonha da minha voz, mas eu acho assim, se for das 16 escolher três, eu escolheria Sem Medo, que é a segunda, Tá muito boa. é a segunda faixa do disco. Essa música, basicamente tem uma música do Tupac que chama No More Pain, que ele fala que não quer mais sentir dor, assim. E eu queria uma coisa mais ou menos assim para ser minha também. Então, Sem Medo é basicamente é uma quebra de paradigmas para mim, assim, que foi quando eu realmente virei, digamos que eu virei adulto, assim, né? E que eu tive uma fase da minha vida que eu era uma pessoa muito, tipo, escrota de trabalho, no trabalho mesmo, assim. Eu era muito, menosprezava muitas pessoas, eu já fui muito machista, assim, misógino com quando a mulher era programadora e tal. E pra mim, essa música, ela é essa quebra de quando eu falei, pô, isso tá errado, eu tenho que mudar. Então, basicamente é sem medo de mudar, sem medo de errar, mas também sem medo de mudar e de ser uma pessoa melhor. E ela, pra mim, ela encaixou perfeitamente, assim, beat com letra, ficou muito bom. Sim. A segunda é Moleque Bom, que já é a terceira faixa. Tá muito boa também. Essa, essa é porque tipo, quem me conhece assim da rua, do meu bairro, sempre falou que eu era um cara de gente boa, um cara do bem assim e tal. E eu quis trazer, tipo, nessa música algumas coisas assim, porque nela parece que às vezes eu tô falando pra outra pessoa, mas na verdade eu tô falando pra mim ali, eu tô falando comigo mesmo, assim, né? E o beat Tipo, tá muito bom. e é um boom bap, assim, anos 90 mesmo, porque eu gosto muito do hip hop e do rap dos anos 90, então é um beat clássico, né, digamos Sim, assim. gosto muito desse estilo. Então, ele é um BPM um pouco mais devagar também, então acho que é um pouco mais relaxado. E para mim, assim, é o meu beat favorito de todos. Todos os beats que eu já fiz, esse para mim, eu tentei gravar umas 6 músicas nesse beat. Só essa que eu gostei, então foi essa. E a terceira, nossa, deixa eu escolher uma aqui diferente. Porque senão eu vou colocar tudo no primeiro quadrante ali. Eu acho que Ninguém Sabe o que Passa na Mente do Palhaço. Essa música é basicamente assim: tem uma série que chama Quarto Cheio, né? Que a gente assistiu na Apple TV. E aquilo, eu achei muito maneiro aquilo e basicamente casa com uma coisa que eu imagino muito, assim, né? E também várias leituras que eu já fiz, assim, de algumas coisas sobre isso, é que a gente tem várias personas, né? Que a gente trabalha assim, elas de acordo com a situação que a gente tá. Então, se você tá numa festa, você tem uma persona. Se você tá na sua casa, você tá uma persona. Se você tá no trabalho, você tem uma persona. Sim, sim. Às vezes dentro do seu trabalho você tem duas, três para lidar com pessoas diferentes. Então, eu queria trazer isso um pouco para a música porque eu sou assim, é uma forma que eu achei durante a terapia assim que me ajudou muito também no processo de fazer música. Eu acho que a terapia foi uma coisa que me ajudou Façam bastante terapia. porque me ajuda a colocar as ideias no lugar, assim, e achar um lugar que eu possa me expressar de fato. Então, a terapia me ajudou muito nisso. E entender também, né, que, tipo, não é só eu que tenho esses pensamentos, não é só eu que tenho essas personas, Todos nós esses temos. complexos, todo mundo tem. Então, ninguém sabe o que passa na mente do palhaço, basicamente é isso, entendeu? São várias dessas personas conversando entre elas, sabe? Eu acho que é uma faixa bem legal, assim, e também bem suja. O beat é sujo, assim, tem algumas coisas ali que são distorcidas e tal. Então traz essa ideia de ser uma coisa mais nebulosa e tal, um pouco mais Bagunçada, né? bagunçada e
um pouco mais caótica, assim. Tem muito caos nesse trampo, eu acho, que é uma coisa porque eu acho que eu resolvi trabalhar muito essa parte de ter essas personas, de ter diferentes vertentes da gente mesmo dentro desse disco. Então vai ter várias dessas coisas aí também lá dentro. Então eu poderia nomear essas três. Eu acho que Sem Medo, Moleque Bom e Ninguém Sabe o que Passa na Mente do Palhaço. Então tá. E vamos aqui então agora entrar com as perguntas. Você abriu a caixinha lá no Instagram. E você quer que eu fale o nome das pessoas? Pode falar, Pode pode pôr? falar. Cecília Moraes perguntou sua opinião sobre a treta do P. Diddy. P. Diddy. P. Diddy. Sean Combs Diddy. Olha, eu assim, eu já tive essa conversa com a Jéssica. Eu sempre achei o Sean Combs, o P. Diddy, o Puff Daddy um lixo. Basicamente porque, assim, eu sou uma pessoa legal, viu, gente? Mas eu sempre li bastante teoria da conspiração. Então, a minha teoria da conspiração favorita era de que o Diddy tinha mandado matar o Tupac, né? E eu sou um grande fã do Tupac, não à toa tenho tatuado na minha perna. O Tupac, não o Diddy. Pelo amor de Deus. Então, eu acho que qualquer punição para ele tem que ser... Vai ser muito pouca, vai ser bem pouca, assim. Eu realmente acho que ele fez tudo que a galera tá falando que ele fez. O que eu só não gosto dessa história é que isso aí é muito aberto à fofoca e o que mais existe nesse mundo, que agora eles estão chamando muito de fofoca, mas o que na verdade é fake news e para gerar clickbait, né? Sim, Então, gerar engajamento nas redes deles, né? então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é só fanfic que rola nisso aí, Sim. do Justin Bieber, um monte de coisa. Então Tem a gente muita tem que tomar coisa, muito cuidado. Mas eu acho que o que acontece em Hollywood é basicamente que os Estados Unidos tenta vender pra gente como uma coisa que seria o sonho, né? Então, o sonho americano, no final das contas, é esse, né? Você pega o Puff Daddy aí, aquele cara lá, o Epstein. Então, mano, isso aí. Então, eu acho que ele é um lixo e tem que ser... Toda a punição, eu não gosto de ser punitivista, mas pra ele acho que eu vou passar um pouco. Para ele pode ser. Amizadai Júnior, como você está se sentindo com tudo isso, com sua evolução, dicção, ao trabalho que tá top? Então, eu tô muito feliz assim, realmente, porque sempre que... Às vezes eu mando aleatoriamente alguma das faixas para algumas pessoas, assim, para elas escutar e me falar. Muita gente me fala que eu melhorei bastante. Que o que dá pra ver é que é nítido a melhora. E meu objetivo com isso tudo, assim, é aprender. Eu acho que o que eu queria fazer, de fato, era aprender a fazer de verdade, fazer de fato como que as pessoas fazem, porque eu tenho muito isso de aprender fazendo, sabe? Mas também eu quero saber como que o Tupac gravava Como a que as música pessoas dele. faziam Como que ele música? chegava no estúdio, entendeu? Como que era a atitude dele com o microfone, como que o microfone dele estava posicionado. Quem que gravava a música dele? Então, eu sou esse tipo de nerd, assim, sabe? Eu quero... Se o cara falar comigo e eu saber que é uma fonte real, que o Tupac gravava com microfone A, eu só vou querer gravar com esse microfone A. Ou com alguma coisa parecida. Então, eu sigo muito... Quero saber muito como é que essas pessoas fazem. Então, pra mim, é só um aprendizado. Para você poder falar, hoje você pode falar, eu sei fazer Eu sei música. fazer Você música. sabe produzir música. Eu sei produzir música, eu sei mixar, eu sei masterizar, eu sei distribuir, eu sei fazer marketing, eu sei fazer tudo. De fato, todo o processo da música, desde o escrever, fazer o beat, cantar e finalizar ela, tudo. Tudo. E fracassar, basicamente. Mas eu não importo com o número, na real, assim. Às vezes eu olho porque também ninguém é de ferro, né? Com certeza. Mas o meu objetivo com a música é construir uma discografia sólida. Eu quero que meus sobrinhos, daqui 10 anos, eles possam abrir qualquer diabo de coisa que existia na época deles lá e eles escutarem a minha música e falar, isso é meu tio. Então, tipo, é uma coisa que eu quero pra mim, assim, como uma herança, né? Que eu quero deixar no mundo. Sim. E se as pessoas estão gostando e eu tô aprendendo, pra mim é o É casamento ótimo, perfeito. é o que importa. Próxima pergunta é do Ian Magalhães. Quais as suas grandes referências? Bom, referência, assim, a minha maior referência na música Pô, essa é difícil. Eu acho que a minha maior referência na música é o Tupac, assim. Não só pela questão dele na música mesmo e de ele ser um rapper e tal,
mas a questão dele ser um ativista também, um militante da causa negra nos Estados Unidos, né, da causa dos afrodescendentes lá, dele ter sido envolvido com Panteras Negras e tal, para mim ele sempre foi, assim, uma coisa, um ideal, assim, para mim, de uma pessoa que eu queria ser, sabe? Então, na música, digamos que é o Tupac, porque é a coisa que eu mais... Eu acho que a coisa que eu mais escutei na minha vida, se tivesse um Spotify desde 99, eu acho que seria isso, o Tupac, assim, minha maior referência. Eu acho que para fazer beat é o Pharrell. Eu, assim, quando eu comecei a fazer beat, eu queria usar até a cueca que ele usava, na verdade. Eu achava muito maneiro. Então, eu comprei um teclado porque eu queria aprender a tocar igual ele. Então, tipo, o Pharrell, pra mim, tipo, na produção é uma maior referência. Acho que é isso, assim. Às vezes eu tento eu só quero imitar as pessoas para parecer com elas e quem sabe assim eu fico bom. Mas eu acho que se essa pergunta foi na música, eu acho que seria essa a resposta. Ok. Próxima pergunta é do Belchior, acho que é assim que fala. Ah, o João Vitor dança. Poxa, Vitor. Coisas que... Belchior. É o quê? Belchior. Bolchivitor. Bolchevique. Abraço, dança. Volta, Belchior. Coisas que pareciam foda de aprender, mas quando você pegou para estudar não foi tão difícil e vice-versa. Coisa que pra mim, essa eu li antes e eu fiquei pensando nela. Coisa que pra mim parecia que era impossível de fazer era fazer o arranjo das músicas. O que seria o arranjo das músicas? Seria tipo, sei lá, você tem um piano, você tem um violão, você tem uma bateria juntar tudo. E você tem um baixo. Você tem isso tudo. Você coloca isso para tocar durante 10 segundos tudo junto, digamos que seria o seu refrão. E como que você arranja o resto? Como que você arranja os versos, as introduções, as pontes e tal? Para mim, isso, assim, eu não conseguia imaginar isso na minha cabeça, como que era feito. Muito bagunçado, muita informação. Então, que hora que é a hora de tirar o baixo? Que hora que é a hora de tirar a bateria? Que hora que é de colocar o violão? Então, para mim, isso na minha cabeça, eu achava que era muito difícil. Mas hoje, eu acho que é a coisa que eu faço mais rápido. Porque qual que é o meu processo hoje? Eu faço isso, eu desenvolvo os loops, né? Que são esses 10, 12 segundos que a música, tipo, fica se repetindo várias vezes. E que comumente a gente usa no refrão, que seria a música cheia, com todos os instrumentos. E eu deixo isso lá, eu jogo isso no computador lá e depois eu penso assim, nossa, eu gosto daquele loop. Eu vou lá nele e eu pego ele e só espalho ele na tela. Então, tipo, vamos supor, eu quero uma música que tem uma intro. Todas as minhas músicas, a maioria delas tem intro grande. Então, são as intros de 30 segundos. Então, tipo, eu quero que isso seja minha intro. Vai ser tocar durante 30 segundos esse instrumento. Depois vem os versos de 16 barras e vice-versa. Eu achava isso muito difícil antes de fazer. Hoje, é a coisa que eu faço com mais facilidade. Para mim foi o que eu desenvolvi mais rápido, porque eu acho que por eu achar que era muito difícil, o medo de começar, muito, né, também. Eu acho que tem muito medo de começar assim também. Agora, coisa que eu achava que era fácil, mas que é difícil, é mixagem. Mixagem... Você achava que era fácil? Eu achava que era fácil. Mas, caramba, que trem difícil. Jesus amado. É tipo... a mixagem, basicamente, mixar do inglês significa mistura, né? Então, basicamente, você tem que pegar esse violão, essa bateria e fazer elas soarem bem, entendeu? Sem aparecer uma bagunça. Junto com a voz, junto com tudo. Junto com a voz, então a voz tem que sair na frente, mas a bateria é o que dita o ritmo da música, então a bateria você tem que escutar também, a melodia do violão, entendeu? O baixo tocando para dar aquele peso na música. Então, eu achava que isso seria fácil. Eu achava que seria uma parte simples. Era só juntar, basicamente, né, na cabeça. Para mim, isso é técnico. Então, é uma coisa que se você tem técnicas para fazer, você segue essas técnicas. Não é uma coisa criativa. É chato, no caso, então. É chato, mas assim, eu gosto, porque dá para brincar bastante, assim. Então, se você, igual eu gosto de esconder minha voz, porque eu tenho vergonha dela, então eu coloco coisas que chamam mais atenção, às vezes mais do que minha voz. Então você consegue brincar com isso. Também tem a questão de você, às vezes, quer trazer uma emoção mais forte em certo ponto da música, você traz mais trechos ali da música. Eu acho que
É chato, porque é um processo repetitivo, mas dá para brincar também. Próxima pergunta da Nanda Lunak e nosso feat. Bora? KKKK, bora? Porque ela canta R&B, que é Rhythms and Blue, que aí é cantar, né? Cantar de Aí é verdade. cantar de verdade. Eu tô ensaiando, eu tô treinando umas. Tem uma no disco aí, que o comecinho de uma que eu acho que até vai virar uma música também, quem sabe, num interlúdio aí. Mas, vão. Eu tenho que mandar uns beats pra ela ainda, pra gente começar a escrever, mas vamos sim. 019 Shira. Mano, Shira, Portugal, amigão. O que te levou a começar a fazer música? A gente falou um pouquinho, A acho gente que já no falou um começo, pouquinho, né? mas pra responder direto, eu acho que eu queria um passatempo assim, e eu Um queria hobby. um hobby, mas eu queria uma coisa com propósito. Então eu queria realmente começar, fazer, trabalhar e terminar uma coisa, e para mim terminar, como eu venho de programação, terminar é produção. Então, quando eu terminar, eu quero que esteja lançado, entendeu? Então, não é terminar e ficar na minha gaveta. Então, para mim, eu Terminar e queria lançar. terminar e lançar. Terminar e lançar. Então, basicamente isso. Eu queria... E também, assim, criativamente, era uma... Eu sempre achei que criatividade era uma coisa difícil, né? E é pra caramba, mas assim que você exercita ela, eu acho que é uma coisa que fica mais fácil. Eu queria ter uma coisa criativa também na vida, assim. Márcio Mansur tem o interesse de mais vídeos de make-off. Seria genial. Formação, parceiro. Eu também, cara. Mas quando eu penso em fazer o vídeo, eu já tô pra lá da metade do que eu tava fazendo, assim. Eu tenho alguns vídeos no meu Instagram, eu acho que é uma referência que você tá usando, assim, de making off. Eu vou tentar trazer mais, assim, mas é porque realmente quando eu começo a fazer, eu nem percebo que eu tô, sabe? Que aquilo, assim, Sim. apesar de eu viver como uma criadora de conteúdo, eu nunca imagino tudo como conteúdo, né? Então, mas no começo eu estava fazendo, no começo do outro disco, eu gravei basicamente com o processo de várias músicas. Talvez eu edite e lance esses processos, porque É editar é complicado. chato, É gente. complicado. É muito chato, é muito chato. Eu, assim, saúdo todo mundo que faz isso aí para viver. Mas estamos trabalhando, Marcinho, vamos jogar. Mais uma do Márcio Mansur. Quando sai a música sobre a vida nas Terras Baixas, Países Baixos? Então, ano que vem vai ser o meu melhor ano, assim, porque eu só vou ter mais um projeto que eu me comprometi a fazer, que é o Onion, e o resto eu vou fazer só coisa legal que eu quero fazer. Então eu acho que ano que vem sai, assim, mais coisa. Eu já tenho até numa lista ali de umas coisas que eu quero fazer aqui sobre, não só sobre Holanda também, mas, tipo, fazer uma mistura, né, uma mistura de Brasil com Holanda e tal. Mas vai sair ano que vem, Marcinho, ano que vem, se tudo der certo. Uai, Josi Amaral. Como que você concilia esse tanto de tarefas? Trabalho, música, academia, casamento? Quem disse que eu concilio? Quem disse? Bom, assim, eu acho que a Jéssica sabe, eu não sou organizado, eu não tenho o menor nível de organização, mas tem uma coisa que eu sou um pouco assim, que eu acho que funciona para mim é ser metódico. Então, se eu tenho tempo hábil para trabalhar em uma coisa que não vai influenciar na outra, eu vou usar esse tempo. Então, por exemplo, eu acordo muito cedo. Não, ultimamente nem tanto, mas geralmente eu acordo cedo. Então, se eu acordo 6, 6:30, e eu não posso fazer barulho, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever. Ou eu vou fazer beat. Você tenta usar da melhor Eu forma. tento usar o tempo que eu tenho da melhor forma. Então, se entre 6, 6:30 da manhã até 9 horas que eu começo a trabalhar, são 2, 3 horas que eu tenho ali que, tipo assim, e sendo honesto, foi durante esse período do dia que eu escrevi a maioria das minhas músicas. Porque tem silêncio, É um tipo, momento que você está inspirado? é um momento assim que eu acho que eu tô mais inspirado, tipo, eu sempre venho de sonhos assim que às vezes são sonhos bem doidos assim. De manhã eu sou zero Então eu já inspiração. acordo, faço um café e já tipo pego e subo lá pra cima e fico escrevendo. E você gosta de escrever mais a lápis ou Não, editar no telefone. no telefone? Eu tentei Tem que ser assim, programador, né?
E eu gosto mais de escrever no computador, no teclado. Eu prefiro escrever a Só lápis. que é difícil ficar pausando o beat e Sim. voltando Ah, no sim. computador. É um processo assim, às vezes não é muito legal, não. Então eu acho assim, eu tento fazer o maior uso do tempo que eu tenho pra, tipo, fazer isso. Tipo assim, é inegociável pra mim algumas coisas. Por exemplo, assim, às vezes a gente, quando é horário de almoço que a gente assiste série, filme, alguma coisa, pra mim é inegociável, eu não vou abrir mão desse tempo. Eu tenho que ter uma hora e meia pra ir na academia. Então, pra mim é inegociável esse tempo. O tempo que sobrar eu dedico pra música. Às vezes, quando eu tô empolgado, às vezes eu vou até mais tarde da noite que eu quero terminar alguma coisa, mas pra mim, assim, é usar o máximo do tempo que eu tenho e eu saber Administrar ali. administrar e saber onde que eu posso encaixar as coisas, porque de manhã, tipo, pra mim, não faço, tipo assim, se eu fosse acordar cedo de manhã, eu ia ficar scrollando no telefone. É isso que eu ia falar. Às vezes, esse administrar que a gente fala é passar menos horas no telefone para fazer algo que você É, queira também, né? eu acho assim, nem é menos horas no telefone, assim, eu acho que menos horas na rede social em geral. Scrollando, E eu tenho uma scrollando. música aí, Instagram, escuta ela, top demais, fala sobre isso. Eu acho assim, eu acho que telefone é uma ferramenta, Sim. né? Igual no livro que eu li recentemente aí que fala, né, que hoje a gente tem na palma da nossa mão Tudo. 10 vezes, não 10, eu não sei lá quantas vezes mais informações que o presidente dos Estados Unidos tinha em 99, por exemplo. De Então, tipo fato. assim, você tem que saber usar isso de A alguma seu forma, favor. a seu favor. Então, não só ficar scrollando ali na internet. Eu acho que o que me ajudou muito é isso, assim. Às vezes ainda, tipo assim, é normal. Tipo, você tem uma rede É. social cheia de amigos, você quer ver E as no mundo coisas. de hoje em dia, tudo que você. Basicamente, tudo que você precisa fazer tá no seu celular. Um Tá. e-mail, alguma coisa que você vai resolver, você vai falar com alguém, tudo é Você vai celular. editar um vídeo, você Tudo é vai celular. postar e tal. Não, tudo bem. Eu acho que, tipo assim, você tem que saber usar bem a ferramenta. E o principal recurso que a gente tem que é o tempo. Então, se eu entendi que de manhã, por exemplo, a Jéssica tá dormindo de manhã, então eu não posso fazer barulho, mas também, tipo, eu não tenho que fazer, tipo, nada além disso, né? O que eu faria seria ou ficar scrollando no telefone ou ir trabalhar. Começar a trabalhar mais cedo. Só que, tipo, Você não vai ser pago por eu não isso. vou ser pago por isso, ninguém vai me dar tapinha nas costas, então, tipo, É. eu acho que é bem isso, assim. É definir coisas inegociáveis e entender, tipo, o tempo que você tem, assim, que você pode usar. Legal. Pergunta da Isabela Paula. Isabela de Paula. Qual sua maior inspiração na hora de escrever uma música? Bom, esse também é uma coisa que eu queria responder, eu nem fui tão fundo antes, porque eu acho assim, inspiração pra mim é qualquer coisa. Qualquer coisa pode te inspirar. Um Qualquer coisa. filme, uma Um filme, música. a música, um filme pode me inspirar, uma música pode me inspirar, tipo, qualquer coisa, um evento do dia pode me inspirar. E como que eu faço isso? Porque minha cabeça não é boa, eu esqueço muito, muito, muito de qualquer coisa. E eu tava com a ideia de uma música ali, agora eu já esqueci. Então, o que Tem eu que anotar faço na hora. é anotar. Você pega o telefone, tem gente que gosta do papel, mas você pega o telefone, você cria um bloco lá de notas no telefone, você escreve lá, tipo, arquivo X. E nesse negócio, você sai escrevendo, tipo, uma coisa que você pensou, tipo, aleatória. Sei lá, tipo, e se eu escrever uma carta para um marciano? Aí você começa, querido marciano. Você só faz a primeira parte, é o que eu faço. O que tá ali na cabeça naquele Naquele momento. momento, eu tento pegar e escrever o mais rápido que eu posso para eu não esquecer. Então, tipo, é assim que a maioria das minhas músicas, a ideia surgiu. E aí depois você vem desenvolvendo. Aí depois, tipo, com essa primeira ideia, com essa primeira frase, com isso escrito, aí Vai puxando o pensamento. a sua cabeça vai trabalhar para você ali, velho. Então, tipo, para mim é isso, assim. Eu não acredito muito, eu não espero muita inspiração acontecer, assim. Eu acho que a inspiração tá em todo lugar, a gente só tem que, tipo, Ver com outros olhos. ver e, tipo, também tá propenso a isso, né? Tipo, pô, também eu não posso, tipo, tô inspirado agora e vou pintar um Da Vinci aqui, um Van Gogh, entendeu? Não é Não assim que vai dar. funciona, gente. Não é. Mas também, às vezes, você tá com papel na mão, com um lápis, você, tipo assim, e você tá com o pensamento que você teve no trem, no ônibus, entendeu? Aí você tá tipo, e se eu só pintar um quadro usando azul?
E se eu só Sim. escrever um livro... E se eu E, escrever um livro que não usa a letra A? Então, e são ideias que vêm muito aleatórias. muito aleatório. Porque às vezes eu tenho ideias de algumas coisas, porque eu pinto por hobby também, né? E às vezes eu vem uma ideia na minha cabeça, mas aí eu anoto e eu esqueço. Ou eu sonho com alguma coisa que eu fiz legal, mas eu não anoto e eu esqueço. E as ideias são muito aleatórias. Você está na academia, puxando ferro e vem, acende uma luzinha ali. Nossa, tem uma ideia legal. Mas, para mim, eu nem anoto muito, porque... Não sei, não é uma coisa que É que talvez você no- não vê tão uso assim, né? Mas na é bom... questão da pintura, que no caso eu só quero relaxar no caso de pintar. No seu caso, você está fazendo música, você tem início, meio e fim, né, no caso. É, mas pra mim relaxa também, assim. Poder expressar, o poder da expressão, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria experimentar de alguma forma, assim, porque muda muita coisa, sabe? Muda desde a sua autoestima até a sua confiança, assim. Você saber que você consegue se expressar e você tem essa voz, assim, sabe? Por mais que 1000 pessoas vão escutar, mas ainda assim é a mesma coisa. Você ainda vai ter ainda, sabe? Esse poder. Então, eu acho legal, assim, você ter a inspiração, assim, ser mais proativo com ela, sabe? Tipo, escreve mesmo, assim, tem uma ideia de uma parada e chega... tipo assim, Por mais boba que seja. por mais bobo, eu sei que talvez tenha muito medo de se tornar uma obrigação. E quando se torna obrigação, já é chato. Sim, Então você de não vai querer fato. fazer. Mas, tipo assim, você pode muito bem sentar e começar a fazer. Se você achar que tá chato, você para. É o que eu faço muitas vezes. Tipo, eu quero gravar hoje 2 faixas. Eu começo a gravar uma e falo, não vai dar não, mano. Então, tipo, E já aconteceu de você ter uma ideia de uma música, escrever ela, mas na hora que você pôs pro papel... Porque às vezes a gente pensa, mas na hora que a gente escreve, e no caso da música a gente canta, não soa tão bem. Já aconteceu de você escrever algo e desistir? já. Muitas vezes. Eu tenho nesse arquivo que eu tenho aqui várias coisas, várias. Eu devo ter umas 12 ou 13 letras Que você escritas. não deixou lá. Eu deixei lá porque ou parece muito besta. No momento, não. No momento não faz sentido, tipo, talvez na frente faça. Tenho várias coisas assim. Mas eu tenho muito escrito como se fossem ensaios, sabe? Então, eu quero escrever uma música sobre, sei lá, nossa, sobre ser cachaceiro, por exemplo. Entendeu? Então eu escrevo uma frase, eu escrevo uns 2 parágrafos assim sobre isso, né? O que aquilo significa pra mim e tal. E depois, lá na frente, se pra mim, tipo, talvez eu volto naquela ideia e transformo ela em alguma música. Mas eu tenho, assim, tipo, algumas coisas assim, tem igual eu já postei também no meu Instagram sobre o EP Ratão. Eu tenho 2 faixas escritas assim sobre ser jogador de futebol e sobre namoradinha de escola. Que, sei lá, hoje, tipo, talvez. Hoje, nem passou nem um ano do que eu lancei o EP, né? Mas talvez, assim, eu não lançaria porque parece muito infantil, assim, sabe? Bem coisa de adolescente mesmo. Talvez eu lançaria numa brincadeira, entendeu? Tipo, de De outra brincar, assim, de forma. outra forma, Mas como agora eu quero passar uma identidade mais séria, de crítica social, de essas coisas, eu acho que não encaixa muito bem. Então eu tenho várias letras mais ou menos dessa ideia, assim. E letras que eu comecei de uma ideia de me tornar um pouco mais genérico, e também eu leio e eu tento colocar num beat, eu falo, isso aqui não vai dar certo não, velho. Porque eu entendi que eu não consigo escrever música genérica. E genérica que eu falo é música de entretenimento, sabe? Tipo, Fictício que fala? não, Fictício. fictício eu até consigo, assim. Até consigo. Até ter uma ideia de fazer uma música só com personagem fictício também, assim, né? Não, mas eu falo assim, música de entretenimento, por exemplo, coisa que o Matuê faz, Ah, coisa sim. que o Felipe Ret. Sim. Basicamente música, tipo, que você vai na frente do microfone e fica Fica lá, falando tipo, asneira. eu fui na festa com meus amigos fumar maconha. Sim. Fumei muita maconha com meus amigos. Chapei, fiquei Não consigo, loucão. eu acho assim, sei lá, Porque Felipe Ret tem não quase é sua 40 anos e vibe, canta, né? e talvez eu possa, né? Mas eu assim, às vezes eu me dá vergonha alheia, na verdade, pra te Sim, falar a eu verdade. também tenho. Eu fico De imaginando. ouvir, eu tenho de ouvir. Então
às vezes eu fico tentando e tal, e eu falo, não, e se eu lançar essa aqui, talvez será que as pessoas vão postar no Instagram? Porque, assim, às vezes você fica muito pensando nisso, né? Por que que as pessoas não postam minha música assim e tal? Mas é porque, tipo, às vezes não só se identifica, porque é uma coisa, como é muito minha vivência assim e tal, talvez as pessoas não se identificam muito com aquilo. É, mas também, se for pra, tipo, fazer música genérica, que as pessoas, tipo, consomem de uma forma que eu não quero, porque eu realmente quero que a pessoa preste atenção na letra, escute, Se tem imagine na histórias. história, É, né? tem histórias. Você pode pegar você e trocar comigo ali, que acho que, tipo, muita gente vai ter passado por alguma situação parecida também. Então, é isso, assim, essas que eu sinto essa vergonhinha, talvez um dia eu faço na Um brincadeira. experimento, né? É, talvez alguma pessoa às vezes quer gravar uma música, não tem uma letra, eu posso, tipo, apresentar essa letra e tal. Então, acho que é mais assim, mas tem bastante que eu não gosto, assim. Mas eu não apago, não, deixa lá. É bom deixar para Posterioridade. sim. E então é isso. Acho que você já respondeu quase todas as dúvidas que eu tinha, provavelmente das pessoas também. Fala pra gente assim um resumo aí da sua experiência, da sua história com a música, o que esperar nos próximos, bem resumidamente. E é isso. Bom, assim, música pra mim transformou bastante coisa. Eu acho que mentalmente me ajudou muito, assim, coincidiu muito com o início do meu processo terapêutico também, assim, de me tornar uma pessoa um pouco menos impulsiva e tal, e de fazer coisas que talvez eu me arrependeria depois. E a música me ajuda muito nessa questão de colocar as coisas no lugar, Expressar. de me expressar e de saber que eu tenho voz e de saber que assim, eu tenho esse poder, sabe? Tipo, não tá na mão de alguém decidir pra mim. Então eu acho que é bem legal isso. E daqui pra frente, assim, eu quero fazer várias coisas. Então, eu vou, vão me ver em vários tipos de projetos diferentes. Eu não quero. Talvez ano que vem seja um ano um pouco diferente, assim, ou não, vai saber também. Eu quero. Eu deixo o que acontecer Deixar a vida me acontecer. levar. Porque, assim, se tiver chato, se eu quiser fazer o samba e não tiver saindo, eu não vou fazer, porque não faz sentido eu ficar insistindo numa coisa que não vai sair. Talvez não é a hora E tem que ser prazeroso, eu acho, né? Se é um tem que ser da hobby, é uma hora. coisa. Tem que ser, primeiramente, tem que ser, tipo, pra mim tem que fazer bem, tem que ser meu entretenimento, assim, apesar de que às vezes eu passo mais tempo nisso do que eu deveria, mas, enfim, discussões à parte. É, mas, assim, eu acho que eu quero cada vez mais fazer coisa diferente, então não só fazer o rap, mas fazer também, eu quero fazer o samba, eu quero fazer o funk, eu quero misturar o samba com o rap também, eu quero ser o novo Marcelo D2, não, brincadeira. Eu gosto muito de Marcelo D2, assim, eu acho que a mistura que ele fez, eu acho muito da hora. Mas eu quero também, tipo, voltar a aprender o meu teclado direito, eu quero poder tocar uma música Estudar mais inteira, música, estudar a mais. música de fato, eu quero aprender a cantar de verdade, eu quero, tipo, e vamos ver, tipo, e ao mesmo tempo eu quero Dar uma pausa nas produções e aprender um pouco isso, mais. voltar pro básico. Mas eu acho assim, eu acho que vai ser um pouco difícil fazer isso, justamente porque Você quer é produzir, muito né? gostoso lançar música. É tipo, o meu eu faço Eu muito, fiz, é o seu orgulho. eu faço muito pelo lançar, assim, sabe? Depois que lança pra mim, beleza, fica pra Acabou. lá. Mas eu tenho mais pra fazer. Mas assim, eu acho que eu vou fazer, tipo, eu quero fazer um EP de samba e eu quero fazer o meu próximo disco, que é o Onion, que aí nesse vai ser o suprassumo de tudo pra mim, assim. E você Ele já tem que tem ser tudo o que você quer fazer, você já tem tudo na sua cabeça. mais ou menos. Não, eu tenho assim, pra mim ele tem que estar redondo, ele tem que estar com a letra boa, ele tem que estar principalmente com o flow, com a métrica e com a expressão, Só tipo, vai lançar quando tiver perfeito. o perfeito é subjetivo, né? Porque Pra eu quem, não sou né? perfeccionista, mas eu quero assim, eu quero realmente que eu escute aquilo e fale, isso aqui foi feito no estúdio profissional, sabe? Eu quero ter assim, eu quero ter, tipo assim, não só de qualidade de som, mas também de qualidade de produção em si. Porque o beat, ele sai muito bem feito, porque o beat é tudo feito eletronicamente, né? Então, é Sim. feito no computador, não tem Não como são sair pessoas errado. tocando, né? Então, a voz gravada já é mais difícil, porque tem toda a questão do ambiente, tem a questão da de eu Acústica, não saber várias. cantar, várias coisas.
Então eu acho que o Onion vai ser, tipo, tudo assim, vai ser tudo feito em casa do mesmo jeito, eu não vou para estúdio nem nada, mas eu quero que ele seja o resumo de tudo, que ele seja, tipo, juntar tudo no começo, né? Porque no EP Ratão eu foquei no beat, no EP PH eu foquei no flow, nesse agora eu tô focando mais ou menos na expressão, principalmente, que foi o maior feedback que eu tive, que muitas das minhas músicas às vezes parece que eu tô lendo alguma coisa, e que de fato eu tava, porque minha dificuldade de decorar a letra ainda existe. Então eu ainda leio para poder cantar. E eu quero tipo que esse seja tipo o PH volume 2 agora já vai ser, quem escutou um vai escutar o 2 agora, já vai ser Vai totalmente ver a diferente. melhora, né? Porque eu foquei na expressão, eu foquei tipo na entrega mesmo do vocal assim. E eu acho que vai ser isso. O ano que vem vai ser tipo muito experimento assim. Eu não vou lançar, só vou lançar um álbum ano que vem, que vai ser o Onion, um álbum completo, né? Mas vai ter vários EPs, né? Que são 2, 3, 4 faixas no máximo. Porque eu ainda gosto de contar história. Eu não acho que dá pra contar história com uma música só, não. É. Então, e eu não gosto de single, pra te falar a verdade. Já que estamos falando coisas aqui, eu acho que single é muito pouco, assim. Se eu gosto de um artista e ele lança 2, 3 singles, assim, por semestre, eu já perco muito interesse nele. Então, Eu também sou mais de conseguir ouvir, né? No caso, uma história, uma coisa mais completa, mais faixas. Eu acho que, para mim, na minha visão, obviamente, eu acho que é de cada um, né? Mas para mim também faz mais sentido. e você aí, você pode cobrar o seu artista, porque se ele faz uma música, ele consegue fazer 3 no mesmo dia. Pode cobrar. Agora o cara fala, eu não. Eu vou lançar um single daqui 4 semanas, daqui 6 semanas, lança outra. Porra, mano, não, lança os 3, porra. E muita, Daqui 3 semanas, 6 semanas, lança outro. e muita gente, muito artista, né, no mundo da música, tem produtor, tem várias coisas. tudo. Tem tudo. E imagina, tipo assim, você faz tudo sozinho, você consegue produzir uma quantidade, digamos, boa, grande, e a pessoa que tem só vai lá, chega e canta, tem tudo, né? Toda a questão do eletrônico, é toda tudo. outra pessoa que faz. Tudo, cara. Já chega lá com o microfone do cara, com o produtor do cara, com Só canta. engenheiro de gravação, engenheiro de mix, tudo na mão. O cara chega lá, tem álcool, tem droga, tem tudo. O cara fala o que quiser, mano. E o cara chega no estúdio e lança uma música. Nossa, eu aqui em casa, no final de tarde, eu escrevo 3, faço 3 músicas. Inclusive, eu acho que seria legal depois você mostrar no seu canal o seu estúdio, como que você faz para gravar música, como que você posiciona o microfone, essas coisas. Eu acho que seria interessante. Brabo, vamos fazer. E para finalizar, para fechar aqui, fala aí uma palavra de conforto para quem que tem interesse de começar no mundo da música, que está querendo começar algo do tipo. Olha, é o que eu falei no começo. Não entra na internet, vai no seu Instagram, para de seguir artista, para de seguir produtor, para de seguir essas pessoas. Não te traz nada de bom, não vai te trazer nada de positivo. Só ansiedade. Só ansiedade, só coisas que você raramente vai conseguir alcançar, porque eles só confirmam que são exceção à regra, assim, sabe? Que tipo, aquilo ali é só para poucos. Se tem um Pedro Lotto, se tem um Caio Passos, tem 1 milhão de nega atrás daquilo ali que, tipo, se fudeu muito e não conseguiu. Então, assim, se você quer realmente começar a fazer música, se quer começar com programação, você quer começar na academia, não segue fitness, não segue programador, influencer, não Serve segue. para tudo, né? Não segue, porque isso só te traz ansiedade, só te traz uma coisa que não é boa, de verdade. Acha um criador de conteúdo, e foca nele. Você pesquisa, vê quem que ele é, o que ele traz de bom, qual que é as ideias dele, se bate com a sua e vai, e só faz isso. Minha maior Como dica, inspiração, como né? inspiração, como, tipo, uma pessoa que você quer ser, tipo, parecida com ela e tal. Assim, tipo, eu gosto muito, por exemplo, do Caio Passos, por exemplo. É um cara que é, tipo, super humilde. Ele vai no Instagram dele, ele mostra aqui, galera, ó, como é que eu faço esse Produtor? beat. É, produtor, do Rariel, um monte de gente. O DJ Pereira também é um cara muito, tipo, sensacional com essas coisas. DJ W também, que tá no Instagram, ele mostra bastante coisas sobre a parte chata da música, né? Que é o business, como é que você faz partição de royalties, essas coisas.
Galera, escolhe pouca gente pra você seguir. Não sai seguindo um monte de gente. Isso vale pra qualquer coisa da sua vida, qualquer área. Então é o que eu fiz pra mim, assim, sabe? Porque senão você vai ficar se comparando o tempo todo. Então eu acho que é isso. Acha um curso bom, acha um professor bom, alguma coisa boa. Eu achei na Academia de Beats, eu achei no Afro Raga, eu achei no Mano W pessoas para me espelhar. E eu hoje eu consigo fazer tudo isso que eu faço porque tive boas influências, né? Então eu acho que é muito isso assim. Então, tipo, faz, lança, mostra para os seus amigos, mostra para sua mãe, mostra para todo mundo, mas também mostra para um outro amigo que é mais chato com música. Pergunta ele Para se uma tá pessoa bom. que não conhece. Para uma pessoa que não te conhece, posta a música, publica, tipo, mas não vai acontecer nada de ruim com você, tipo assim. Entendeu? O máximo máximo ser pode processado. acontecer as pessoas não gostar. Tipo, mas rejeição faz parte também. Então, É um seria isso. aprendizado, né? É um aprendizado e é um dos melhores que tem, assim. E eu acho assim que nesse mesmo pensamento de fazer com o que você tem, em geral, com qualquer coisa, qualquer profissão ou hobby que você tem, é começar com o que você tem e saber que, o meu ponto de vista no caso, e saber que cada pessoa vai ter um capital para investir naquilo que quer. E essa questão de ficar se comparando, eu acho que é muito errônea da parte da gente, porque você tem uma forma de um capital, um dinheiro para investir e a outra pessoa não tem. Só que essa pessoa quer fazer a mesma coisa que você. Totalmente. Às vezes nem me segue também, porque eu tenho uma carreira em tecnologia, eu compro minhas coisas, eu quero comprar um material, eu vou comprar. Você tem Eu dinheiro, tenho você tem dinheiro para acesso, fazer isso, né? eu tenho dinheiro e acesso. Então, às vezes eu mostro o microfone aqui que No- eu entendo que também pode ser, e eu tento evitar ao máximo fazer isso, mas tem muita gente que já começa na frente, já larga tipo 10, 20, 30 metros na frente da corrida. Muita Sim. gente é isso. Porque Então, já compra equipamento bom, já microfone bom, muita né? gente, tipo assim, por exemplo, tipo, da minha experiência, assim, da minha vida, eu não cresci em minha casa, eu não tenho músico. No máximo, meu primo Natan, que é percussionista. Entendeu? Assim, não tenho músico na minha Nem casa. na minha família. Eu não sei, tipo, nunca Aliás, na minha sabia. família tem. Nunca sabia o que era um teclado, nunca sabia o que era, tipo, comprar um violão pra mim custava, tipo, 10 mil reais, entendeu? Então eu nunca tive, tipo assim, o acesso a essas coisas. Muita gente não tem. Agora, mas já tem outra parcela das outras pessoas que, tipo, já vem de família de músico, já cresce sabendo o que é um violão, o que é um mixer, o que é alguma coisa ou outra, entendeu? Às vezes até tem acesso, Tem familiaridade tem com... familiaridade com aquilo, ou então já nasceu numa família abastada que, tipo assim, o pai pra, tipo, o moleque fazer alguma coisa e não ficar, tipo, na rua o dia inteiro fazendo merda, vai lá, tipo, mano, toma aí um sintetizador pra você, vai fazer música, toma uma bateria, entendeu? Tipo, então eu acho que acontece muito isso, assim. Então, se você pode fazer no seu telefone, hoje você pode fazer tudo no telefone, entendeu? Você baixa Use o que você tem. você baixa um appzinho, um BandLab aí, alguma coisa no seu telefone. Você já tem um samplezinho lá, você já tem uma bateriazinha básica. Já grava a sua voz com o microfone de telefone. Geralmente é um microfone que não é tão ruim assim. Então, é o que você tem. Então, eu acho que é por aí que você deveria começar, assim. Eu não comecei por aí porque, tipo, eu tenho 32 anos, já trabalho, já tenho dinheiro. Então, eu não ia começar por aí, entendeu? Mas, para quem quer começar por aí, que tem um notebook fraco, que tem um celular, que não tem uma condição de fazer alguma coisa, não fique esperando você ter isso não, porque na maioria dos casos você nem vai ter, entendeu? Mas você vai ter, quando você começar a fazer, você vai sentir uma coisa dentro de você que vai te falar que, tipo assim, mano, eu posso ter isso daqui lá na frente, mas eu não tenho, e eu tenho isso agora. Eu tenho meu telefone. Eu posso fazer, gravar minha música, eu posso publicar minha música pelo telefone. Você vai, tipo assim, vai que você publica sua música no SoundCloud da vida e um cara escuta e te chama pra, tipo... Né? Acontece muito, tipo... Tem muito isso. É sorte, mas você só vai saber se Tentar. tentar, se colocar lá, se tiver, tipo, o seu produto tiver a amostra para as pessoas. Então, seria, tipo, minha dica de ouro seria essa, assim, sabe? Tipo, filtra quem você segue, entende seu momento e, tipo, vai, tipo assim, publica. Fez a música, fez um refrão, fez um verso, grava e joga. E fala, galera, eu fiz um verso aqui. Tipo, tipo, antigamente a galera jogava muito no Twitter, por exemplo. O finado Twitter.
Então, tipo, você pode ir hoje no Threads, por exemplo, do Instagram, ter um algoritmo muito bom pra isso. Você vai lá, tem até áudio, você joga o áudio lá, tipo, "Oi, galera, fez um rap, pá, entendeu? Espera alguém me falar alguma coisa. Tem várias formas de fazer isso, entendeu? Você não precisa de já Hoje em sair do dia, zero. teoricamente, fica mais fácil de você expor sua música sem precisar pagar, Muito né? mais, muito mais. Você consegue fazer tudo de graça. Tudo de graça. Outra coisa que, dando aqui a ideia, né, para você, no caso, para quem gosta de conteúdo de música, seria também você falar sobre como que você publica as suas músicas no Spotify, no YouTube. Tem todo, a gente sabe que é um processo que é meio chatinho, se eu não me engano, tem que pagar, né? Não, hoje você consegue fazer de graça. Ah, Você só vai abrir mão de royalties na sua música, porcentagens dele para alguma empresa, mas você consegue fazer. Se você não tiver nada para investir a não ser sua música é seu investimento. Então, se você confia que ela vai, tipo, ser uma coisa boa lá na frente, você pode, tipo, simplesmente você consegue fazer tudo de graça hoje. Tem distribuidoras brasileiras, tem a Music Pro, tem a Trattori, tem a distribuidora agora do TikTok também, que é o Sound On também, que você consegue. legal. Tipo, tem uma empresa como o TikTok, né? Você pode amar ou odiar o TikTok, mas é uma empresa de mídia grande. Gigantesca. Então, tipo, tem também, eles fazem essa distribuição no Brasil, exclusivamente no Brasil é gratuito, com 15% de royalties só. Então, tipo, tem várias opções que a gente pode, tipo... Serve como um marketing da própria pessoa ali, né? Serve, tipo... também, porque eu acho assim, se você produz seu próprio beat, você se grava a sua própria voz e você se publica, eu acho que isso é uma forma, tipo, muito forte de marketing, assim, sabe? Porque, tipo, você é um artista completo de fato. Você pode Faz tudo simplesmente sozinho. chegar na hora que você quiser, Vai fazer. gravar sua música, lançar sua música. Você não precisa de label, você não precisa de gravadora, de gerente, nem porra nenhuma. Então, eu aconselharia, tipo, ir nesse caminho, sabe? É difícil, você não vai ter dinheiro, você não vai ter nada, mas se você confia na sua música, no seu trampo, daqui 2, 3 anos você vai estar colhendo, tipo, 100% dos frutos. Entendeu? Não Você vai não vai precisar estar dividir com ninguém. com ninguém, ainda mais com gente, tipo, que não vale nada, que no mundo da música só tem lixo. Tipo, É muito difícil, né? quantos P. Diddy estão escondidos aí no mundo da música, vocês não fazem ideia. Então, É muito sujo, né? O muito mundo sujo. O da mundo da música música. é muito sujo. As Muito. produtoras, né? Elas pegam muito dinheiro do artista. Elas roubam, não? Isso que eu ia falar, rouba. rouba. Quem tiver curiosidade, é só seguir, tipo, o DJW lá, ele teve muito problema, por exemplo, com a GR6, que não pagava o royalty dele. Porque beatmaker também é compositor. Sim. Beatmaker também, ele faz parte da divisão Ele tá como se ele produzindo. fosse o compositor também, Sim. entendeu? Como se ele fosse... Porque muitas vezes o produtor, ele tá também dando direcionamento pro artista, que às vezes, com todo respeito aos artistas, são pessoas que não têm a mínima noção de nada como que acontece, entendeu? Então, às vezes, o cara chega no estúdio Ele e só acha sabe que cantar, é só né? gritar no microfone, entendeu? E o produtor tem que chegar e falar que não é daquele jeito. Tem muito produtor que escreve Sim. partes de letra pra dar pro artista. Tipo, mano, essa letra sua não ficou boa, não. Essa rima aqui, ó. Fica pega ela. melhor. Entendeu? Então, tipo... E o mundo da música é muito isso. Tipo assim, se você começar a seguir, por exemplo, GR6, Love Funk... Aquilo ali, o dono daquelas coisas ali é só tipo... eu não vou falar porque talvez eu não queira ser processado, mas também eles nem vão ver isso, foda-se. É tipo bandido da primeira qualidade, Sim. entendeu? Então, como é que o cara fica rico sem o cara não cantar uma música? Como é Só que os caras sugando ficam do ricos? artista. Só o cara indo lá pegar 40%, 50% do que os caras faz, entendeu? E amarra os caras nos contratos muito estranhos. Uns contratos Então, que é difícil de sair. Faça sua música, escreva ela, registre na Abramos, registre sua composição em todo lugar que você puder, pra você ter certeza que é sua. E tenta ir sozinho o máximo que der. Se chegar um cara e falar que vai te dar, aí você vê a sua necessidade do seu dinheiro aí, que você precisa. Mas tenta evitar o máximo que você puder, assim, que eu acho que faz sentido. Você pode pesquisar aí, velho. Matuê teve problema, Matuê. Cara Sim, gigantesco, teve problema com gravadora, entendeu? Então, se o cara daqui é tamanho tem problema, imagina você, que é Tem peixe muitas pessoas, né, grandes que tiveram problema com gravadora. Mas então é isso, vamos fechar aqui, dar aí os seus finais, fala suas redes sociais, sei lá.
O que era para ser 20 minutos de podcast, tá 1h30 rodando. Caraca, 1h30, meu Deus. Mas segue aí, é Onion Pires em todos os lugares da internet que você procurar Onion Pires, tudo junto. Porque o Google tenta separar, então às vezes você não acha. Todas as minhas músicas, elas sempre são lançadas no Palco MP3 e no Bandcamp antes de qualquer outra plataforma. Então você pode ir lá, baixar de graça, escutar de graça. E é isso. Paz no coração de vocês aí. Muito obrigado. Até a próxima.